Existem mais de 1.200 espécies de morcegos no mundo. Em Portugal estão descritas 27, que corresponde a cerca de 30% dos mamíferos terrestres do país. São animais noturnos, metade dos quais também são cavernícolas e, portanto, utilizam refúgios subterrâneos. Para além do seu interesse científico e da importância e do valor que têm como património de biodiversidade, os morcegos têm também uma grande importância a nível ecológico. O que sabemos em concreto sobre eles? Etimologicamente, o termo quiróptero, de origem grega, significa mão-asa. Os morcegos são, na realidade, os únicos mamíferos com capacidade de voo ativo. Não planam como os esquilos voadores. A mão adquiriu ao longo da sua evolução uma forma alongada que suporta uma membrana e que lhe dá a função de uma asa. Como qualquer mamífero, têm pelo, glândulas mamárias e são homeotérmicos, ou seja, regulam a sua temperatura corporal. Não são ratos voadores, como por vezes se acredita, e são muito mais próximos dos primatas do que dos roedores, em termos de parentesco filogenético. Apresentam uma enorme diversidade morfológica, com grande variedade de cores, forma e tamanho das orelhas, forma dos focinhos e tamanho do corpo. Tradicionalmente, a ordem Quiróptera divide-se em duas subordens, os microquirópteros e os megaquirópteros. Os microquirópteros são os morcegos de pequeno tamanho, como é o caso de todas as espécies de morcegos existentes em Portugal. O mais pequeno microquiróptero português é o morcego pigmeu, com 6 gramas de peso e 21 centímetros de envergadura. No mundo, o mais pequeno microquiróptero conhecido é o morcego zangão da Tailândia, com 2 gramas de peso e 17 centímetros de envergadura. Os megaquirópteros são vulgarmente conhecidos por raposas voadoras. Aparecem nas zonas tropicais e subtropicais do Velho Mundo, podem atingir uma envergadura superior a 1,5 m e pesam mais de 1 kg. Os morcegos não são cegos, mas a sua visão não é suficiente para conseguirem voar no escuro a grande velocidade. Por isso desenvolveram um sistema de ecolocalização, que consiste na emissão de ultrassons, que são refletidos quando encontram um obstáculo, permitindo ao morcego localizar objetos pela interpretação do eco. As vocalizações emitidas por cada espécie são muitas vezes distintas, variando também com o tipo de habitat e com a atividade do morcego. São animais essencialmente noturnos, que durante o dia se abrigam em locais geralmente escuros como grutas e minas, edifícios, falésias, pontes ou árvores. Os morcegos podem ocupar o mesmo tipo de abrigo ao longo de todo o ano ou variar em diferentes abrigos de diferentes tipos em diferentes épocas do ano. Mesmo quando estão no mesmo tipo de abrigo, podem fazer migrações que podem chegar às centenas de quilómetros. O maior movimento conhecido em Portugal de morcegos de peluche foi de 240 km, realizado em 4 noites. Esse morcego viajou, por isso, no mínimo 60 km em cada noite. Temos aqui localizado um abrigo no Alto Alentejo. Os morcegos que se reproduzem aqui durante o resto do ano podem ser encontrados neste grupo de abrigos, alguns deles localizados em Espanha. A dieta dos morcegos é muito variável e inclui insetos, frutos, pólen e néctar, pequenos vertebrados e, em alguns casos, sangue. As 3 espécies hematófagas conhecidas confinam-se ao continente americano. Quanto às espécies portuguesas, alimentam-se quase exclusivamente de artrópodes. Os morcegos são, assim, um elo fundamental no funcionamento de diversos ecossistemas. Têm uma dieta diversificada e são eles próprios presas de alguns vertebrados, como as ginetas, as corujas, as cobras. São também importantes nos ecossistemas subterrâneos por serem os principais importadores de matéria orgânica do exterior, que libertam na forma de excrementos guano. São ainda fundamentais na regeneração das florestas tropicais ao dispersarem as sementes e polinizarem diversas espécies de plantas.
Espécies insetívoras de morcegos controlam alguns insetos que são pragas agrícolas ou vetores de doença. Outras espécies polinívoras ou frugívoras ajudam também na manutenção e na regeneração de florestas, que têm um valor comercial. E, para além disso, em alguns países, o guano, enfim, o excremento do morcego, é utilizado como um fertilizante de valor económico elevado.